Olá, pessoal. Na aula de Química Orgânica de hoje, nós vamos continuar a falar sobre as reações orgânicas. E hoje nós vamos falar sobre a substituição nucleofílica. Na substituição nucleofílica, nós temos o reagente, que é esse nucleófilo aqui, que faz um ataque em cima do substrato. Esse substrato, né, essa substância B, ela sai com um par de elétrons, enquanto que o X entra com um par de elétrons para fazer a ligação com A. Esse X, a gente botou aqui uma carga negativa, não necessariamente ele é negativo. Ele pode ser neutro e ter um par de elétrons disponível para fazer a ligação com A, ou ele realmente pode ser um ânion e fazer o ataque em cima desse substrato. Nós temos 4 tipos de mecanismos de substituição nucleofílica. Vamos tratar de cada um deles, mas sem ver muitos detalhes acerca dos mecanismos. O primeiro mecanismo é o mecanismo SN1. Esse mecanismo ele se dá em 2 etapas. Uma etapa é lenta, onde ocorre a cisão heterolítica do nosso substrato, e a segunda etapa, que é rápida, em que há o ataque da substância nucleófila em cima do nosso substrato. Como essa etapa é lenta, essa etapa que vai dizer para a gente a cinética da nossa reação. Como nós só temos um reagente, a nossa cinética vai ser de ordem 1 e a velocidade vai ser uma constante, que é a nossa constante cinética, vezes a concentração do nosso substrato. Vamos olhar a estabilidade do nosso carbocátion. Bom, a estabilidade do carbocátion ela segue a seguinte regra. O nosso carbocátion ele vai ser mais estável quanto maior for a dispersão de cargas. O que isso quer dizer? Vamos supor duas substâncias G que estão ligadas a um carbocátion. A primeira substância ela puxa elétrons e a segunda substância G fornece elétrons ao nosso carbocátion. Se nós olharmos nesse segundo caso aqui, quando a substância G ceder elétrons, ela vai dispersar essa carga positiva, ou seja, vai deixar o carbocátion menos positivo, fazendo com que ele fique mais estável. Já essa substância G, ela está sacando elétrons, intensificando ainda mais essa carga positiva no carbocátion. Então, essa estrutura é menos estável que essa. Então, se nós tivéssemos essas duas estruturas possíveis, a que nós geraríamos como carbocátion é essa daqui. Então, aí nós temos como avaliar a estabilidade dos carbocátions, onde nós temos carbonos primários, secundários e terciários. Nós sabemos que os radicais alquil, eles empurram os elétrons, né? Então, olha para essa estrutura. Nós temos 3 radicais alquis. Então, nós temos 3 estruturas empurrando elétrons para esse carbocátion, fazendo com que esse carbocátion seja mais estável que esse daqui, que só tem 2 radicais empurrando elétrons, fazendo com que essa estrutura seja mais estável que essa daqui, porque só tem uma estrutura cedendo elétrons para o carbocátion. E essa estrutura é mais estável que essa daqui, porque essa não tem nenhum grupo alquil, ou seja, não tem nenhuma substância fornecendo elétrons para o nosso carbocátion. Em seguida, nós temos o mecanismo SN2. O mecanismo SN2 ele é uma cinética de ordem 2, em que os responsáveis pela velocidade da reação são tanto a substância nucleófila quanto o nosso substrato. O que acontece nesse mecanismo é que o nucleófilo faz um ataque no carbono chamado backside attack. Esse ataque ele ocorre numa posição 180 graus em relação ao nucleófago, ou seja, ao elemento que vai sair desse carbono. Então, se nós temos o X aqui, por exemplo, o Y vai atacar na posição oposta a que esse X se encontra. Bom, essa ligação CY ela é formada, enquanto a ligação CX ela é quebrada. A energia, né, que é fornecida para quebrar essa ligação, ela acontece ao mesmo tempo
que essa ligação é formada, então ocorre perda de energia. A energia perdida aqui é usada para quebrar essa daqui. E no final nós vamos obter essa estrutura aqui, tendo y tendo substituído x. Nesse mecanismo, esse backside attack, ele faz com que ocorra uma inversão estereoquímica desse composto. Isso quer dizer que se nós temos, por exemplo, uma substância que tem isomeria ótica aqui, ela apresenta um desvio para a esquerda, por exemplo, esse backside attack ele vai fazer com que essa substância final ela apresente um desvio contrário, ou seja, um desvio para a direita. Isso evidencia esse mecanismo que acontece no mecanismo SN2. Vamos às reações agora. Primeiro nós temos a transformação de haletos em álcools ou de álcools em haletos. A reação de haleto, nós vamos ter um radical, um haleto aqui, e nós vamos colocar ele no meio básico. Nós vamos fazer a substituição desse OH- pelo haleto, que vai sair na forma de X-. E o contrário, nós vamos ter um álcool e vamos jogar esse álcool na presença de um ácido, pode ser HCl, HBr ou HI, e nós vamos ter a substituição dessa hidroxila por esse X, e essa hidroxila vai sair com esse H na forma de água. A segunda reação é a formação de éter assimétrico. É também chamada reação de Williamson. Essa reação nós vamos ter a reação de um haleto com uma substância que perdeu um hidrogênio, pode ser um álcool, pode ser um fenol, por exemplo. E aqui nós vamos ter que esse X vai sair na forma de X-, e esse O- vai se ligar nesse radical, formando esse éter aqui assimétrico. A terceira reação é também formação de éter, só que essa reação a gente usa para fazer éteres simétricos. É chamada desidratação intermolecular. Nós vamos ter aqui dois álcools. Essa reação ela vai ocorrer em meio ácido sob aquecimento, e nós vamos substituir uma hidroxila de um álcool e um hidrogênio do outro álcool. Perceba que o que vai haver aqui vai ser a ligação desse radical desse oxigênio, formando esse éter simétrico aqui. O nosso terceiro mecanismo é o mecanismo tetraédrico. Esse mecanismo ele se processa em dois passos, com a formação de um composto tetraédrico e em seguida a formação do nosso composto trigonal plano. Se perceberem, esse mecanismo vai se dar em cima de uma dupla O. Ela pode ocorrer em meio básico ou em meio ácido. Em meio básico, nós vamos ter o ataque direto do nosso nucleófilo, em cima do nosso carbono. Tem carga positiva aqui, já que o nosso oxigênio está levando esse par de elétrons aqui. E esse par de elétrons passa para o nosso oxigênio, que adquire uma carga negativa. Bom, em seguida, nós temos a volta desse par de elétrons, fazendo a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, e uma substância, o nosso elemento X, saindo com um par de elétrons aqui do nosso substrato, gerando de volta o nosso composto trigonal plano. Percebam que aqui ocorreu a formação de um composto com esse carbono sendo um carbono tetraédrico. Já em meio ácido, o que vai acontecer inicialmente vai ser o ataque do nosso H+, do nosso ácido, em cima dos pares de elétrons que o nosso oxigênio possui. Em seguida, nós vamos gerar essa substância aqui, que ela é mais suscetível a um ataque nucleofílico. Agora sim, nós vamos ter o ataque dessa substância Y em cima do nosso carbono aqui. Por que essa substância é mais suscetível ao ataque? Já que esse oxigênio agora está com uma carga positiva, porque ele recebeu esse H+ aqui, os elétrons que estão aqui vão ser ainda mais atraídos para perto desse oxigênio. Se eles forem ainda mais atraídos para perto desse oxigênio, esse carbono vai ficar com uma carga ainda mais positiva, facilitando a entrada do nosso substrato em cima desse carbocátion aqui, gerando esse composto. Nós vamos ter agora a saída do X, forma de X-, o restabelecimento da nossa ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, dessa forma estabilizando o carbono. E agora nós vamos ter o ataque de uma outra substância em cima do nosso hidrogênio, que vai sair de novo na forma H+. Nossa principal reação com o mecanismo tetraédrico vai ser a formação de éster, chamada
esterificação de Fischer. Na esterificação, nós vamos ter a reação de um ácido carboxílico e um álcool meio ácido. E o que nós vamos obter vai ser um éster mais água. A pergunta que nós podemos fazer aqui é a seguinte. Esse oxigênio que sobrou no éster aqui é oriundo da onde? Ele é oriundo do álcool ou oriundo do ácido carboxílico? Para a gente testar essa evidência, vamos marcar um dos oxigênios. Vamos marcar, por exemplo, o oxigênio do nosso álcool. A gente marca esse oxigênio usando um isótopo radioativo do oxigênio, que é o oxigênio 18, e verificando no final se esse isótopo aqui é o radioativo ou é o normal. Se for radioativo, o oxigênio é oriundo do álcool. Se não for radioativo, o oxigênio é oriundo do ácido carboxílico. Então vamos ver como é que se dá o mecanismo. Como o mecanismo se dá em meio ácido, o nosso ataque tetraédrico vai ser primeiro realizado pelo nosso H+, em cima dos pares eletrônicos do nosso oxigênio, deixando o nosso oxigênio com carga positiva. Em seguida, a nossa substância negativa que vai realizar o ataque nucleofílico vão ser os elétrons do oxigênio do álcool. Eles vão fazer um ataque em cima do nosso carbono que tem uma carga positiva, gerando essa estrutura aqui. O que nós vamos ter agora é a saída desse hidrogênio aqui, na forma de H+, estabilizando esse oxigênio. E o que nós temos agora é que esse OH aqui, nós temos um carbono com duas hidroxilas. Um carbono com duas hidroxilas desidrata. Então, essas duas hidroxilas vão sair na forma de água. E uma dessas hidroxilas, a ligação vai ser restabelecida, uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. E sobrou aqui, como nós vimos, esse éster aqui. Então, o oxigênio que sobrou do nosso éster, ele é oriundo do álcool e não do ácido carboxílico. Então, em outras palavras, é como se o ácido carboxílico perdesse o OH, o álcool perdesse o H, esses dois saíssem na forma de água, e esse oxigênio se ligasse desse carbono aqui. No geral, todas as reações que acontecem com ácido carboxílico também acontecem com seus derivados. Os derivados de ácido carboxílico são os ésteres, os anidridos e os aletos de acila. A esterificação claramente não vai acontecer com éster, já que ele é o produto final da nossa reação. Então, nós podemos fazer essa reação com o anidrido, por exemplo. Vamos pegar esse anidrido aqui. Vamos reagir com álcool. Então, um desses caras aqui vai perder essa estrutura aqui e o álcool vai perder o hidrogênio. Então, essa estrutura vai gerar um ácido carboxílico. Esse OR vai se ligar no carbono, gerando o nosso éster. Da mesma forma, nós podemos ter um aleto de acila, que vai perder esse X aqui. Com esse hidrogênio que vai sair do álcool, vão sair na forma de HX. Esse oxigênio vai se ligar ao carbono, gerando o nosso éster. Nós podemos também fazer uma síntese de amidas, ou seja, gerar esse composto aqui, em que tem um NH2 ligado ao carbono, que está ligado a uma dupla O. Bom, para a síntese de amidas, nós podemos fazer tanto com éster, quanto com anidrido, quanto com aleto de acila. Aqui nós fizemos as reações com NH3, mas nós podemos fazer com qualquer amina também. A diferença da reação com NH3 com uma amina é que o NH3 vai gerar uma amida não substituída, ou seja, vai ter os dois hidrogênios saindo aqui, e a reação com uma amina, ela vai gerar uma amida substituída, ou seja, no lugar desses hidrogênios nós podemos ter radicais. Então a primeira reação é a reação com éster. Esse éster ele vai perder o OR e o hidrogênio vai sair aqui da amina, gerando um álcool. E o NH2 que sobrar vai fazer o ataque em cima desse carbono aqui. Bom, depois nós temos o anidrido. O anidrido é a mesma coisa. Um composto aqui vai sobrar essa estrutura, RC-O, que vai receber um ataque de um NH2. E a outra estrutura sairia na forma de um ácido carboxílico. Mas como nós temos um ácido na presença de uma amina, nós vamos gerar um sal. Esse sal aqui de amônio. E por último, nós podemos ter a reação com aleto de acila. A reação com aleto de acila. E por último, nós podemos ter a reação com aleto de acila. Nessa reação, nós vamos ter um aleto com amônia. Ele vai perder um cloro e vai sair com a amônia na forma de NH4Cl. E o NH2 que sobrou aqui vai ingressar nesse carbono, formando a nossa amida. A próxima reação que nós temos são as hidrólises. Nós podemos fazer a hidrólise de ésteres, que é a reação inversa da esterificação, em que éster mais água,
ácido mais álcool dá éster mais água dá ácido mais álcool. Podemos ter a hidrólise também de um anidrido, né, em que nós vamos gerar os dois ácidos carboxílicos que deram origem ao anidrido, reação com haleto de acila, em que nós vamos gerar um ácido carboxílico e um hidrogênio aqui vai ser com cloro, por exemplo, e sair na forma de HCl. Nós podemos ter também a hidrólise de amidas, em que nós vamos gerar o ácido carboxílico, que deu origem a essa amida, mais o íon amônio. Esse amônio só é gerado porque essa hidrólise é feita em meio básico, meio ácido. Se a hidrólise fosse feita em meio básico, nós geraríamos amônia, ou seja, NH3. Por último, nós temos o mecanismo SN aromático. Né? Os substratos aromáticos, eles são, em relação à substituição nucleofílica, bem menos reativos que os demais. Isso deve ao fato de que quando a gente olha para esse anel aromático, ele tem uma densidade eletrônica muito grande. Isso faz com que as substâncias negativas não ataquem direito esse substrato. Bom, mas existem exceções, né? Nós temos a principal delas, que é a substituição do diazônio. O diazônio é essa estrutura aqui. Vamos ver antes como é que a gente faz o diazônio para depois ver as reações de substituição neles. A reação com o diazônio, ela se dá a partir de anilina, essa amina aqui, na presença de nitrito de sódio mais ácido sulfúrico. Nós vamos ter a geração do diazônio e vão sair esses compostos aqui. Essa reação ela se dá da seguinte forma. Quando nós olhamos para o NaNO2, nós vamos ter a saída, a separação desses dois íons, né, já que essa substância é iônica, na forma de Na+, e o NO2-, e os dois hidrogênios do ácido sulfúrico saem com esse oxigênio na forma de água. Nós geramos também o íon sulfato e esse NO+, aqui. Bom, agora nós temos o ataque desse NO+, em cima da nossa anilina, em cima desse nitrogênio aqui. Os dois hidrogênios vão sair com oxigênio na forma de água e o nitrogênio vai se juntar a esse nitrogênio formando a anilina. Agora nós temos a reação do diazônio, né? Pode ser a reação com água, na presença de H+, gerando fenol. Pode ser a reação com brometo cuproso, formando esse composto aqui, substituindo o N2+ pelo bromo. Nós podemos ter a reação com o cianeto cuproso também, gerando esse composto. Uma reação com HBF4, formando esse composto. Uma reação com cloreto cuproso, formando esse composto. E também podemos ter uma reação com ácido fosfórico, gerando o benzeno de volta. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós falamos sobre as substituições nucleofílicas, mecanismo SN1, SN2, tetraédrico e SN aromático, e vimos as principais reações de cada um desses mecanismos. Até a próxima aula.